O tema da minha mensagem hoje é inimigos da cruz de Cristo. Filipenses 3,17 vai dizer assim: Irmãos, sede meus imitadores e prestai atenção nos que andam conforme o exemplo que tendes em nós. Paulo não está sendo arrogante aqui, eu vou explicar já. Porque há muitos sobre os quais vos falei diversas vezes e agora vos digo até chorando que são inimigos da cruz de Cristo. O fim deles é a perdição. O Deus deles é o estômago ou ventre, e a glória que eles têm baseia-se no que é vergonhoso. Eles preocupam-se só com as coisas terrenas. Mas a nossa pátria está no céu, de onde também aguardamos um Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o corpo da nossa humilhação para ser semelhante ao corpo da sua glória, pelo seu poder eficaz de sujeitar a si todas as coisas. Amém. Até aí tá bom, meus irmãos. Olha para cá. Aqui, Paulo está terminando, o capítulo 3, para iniciar o capítulo 4. Mas é importante você lembrar que, nos versículos anteriores aqui, ele tinha dito o seguinte, sobre a importância de buscarmos diariamente a santidade. O que é santidade? Santidade é separação. Nos separarmos de tudo que é pecaminoso, de tudo que é mundano, de tudo que é impuro. E isso é uma busca diária que todos nós devemos fazer. Nós somos salvos por Jesus Cristo, nós somos justificados por seu sangue. Tendo isso acontecido conosco, nós devemos nos santificar para que um dia sejamos glorificados, ou seja, que o nosso corpo seja de fato todo transformado quando tivermos um encontro com o Senhor. E é importante você entender que a santificação é um processo ao qual todos nós devemos nos submeter, nos sujeitar, trabalhar para isso, porque a Escritura vai dizer que sem santidade ninguém verá Deus. Ninguém. Então, Deus não tem comunhão com o pecado, e é de suma importância que nós venhamos a nos santificar. Porque uma vez que somos salvos, não existe isso, Olha, agora que eu fui salvo, então eu posso ficar com os braços cruzados e acabou, não preciso fazer mais nada. Não fazemos mais nada em relação à salvação, óbvio. Mas em relação à santificação, sempre vamos continuar fazendo. E eu até disse na última semana que nós nunca poderemos dizer aquela frase assim, Olha, quanto a determinado assunto, eu já estou maduro o suficiente. Não tem problema com isso. Já superei, já passei de nível. Não, Paulo mesmo sabia que, mesmo sendo homem de Deus, mesmo tendo tido revelações de Deus, mesmo tendo sido um exemplo a nós, ele tinha consciência de sua limitação, de sua imperfeição e do quanto ele precisava melhorar. E eu terminei dizendo na última semana que todos nós devemos amadurecer em Cristo. E este amadurecimento, ele diverge, ele é diferente de pessoa para pessoa. Assim como, naturalmente, algumas crianças elas se desenvolvem mais que as outras, espiritualmente também. Algumas pessoas se desenvolvem mais que as outras no sentido de mais rápido. Mas é de suma importância que sempre venhamos a manter essa questão de querer nos desenvolver melhor em Cristo Jesus, porque a santificação é um processo para todos nós. E então aqui no versículo 17, para terminar, ele entra neste assunto sobre os inimigos da cruz de Cristo. E repare que ele vai dizer, olha, eu já falei para vocês e agora eu vou falar até chorando, que existem pessoas que estão na igreja, estão com o livro sagrado, se dizendo filhos de Deus, mas são inimigos da cruz de Cristo. E o apóstolo Paulo diz que, olha, essas pessoas são terríveis e devem ser combatidas. E ele vai deixar sempre eu e você atento. Em que sentido? Nós devemos sempre olhar para as pessoas e analisar aquilo que elas falam com aquilo que a Escritura diz. Assim nós vamos conseguir reparar de fato quem é o verdadeiro e quem é o falso. Agora, se você me ouve aqui, vai para a sua casa e nem abre a sua Bíblia, como você vai saber se eu estou falando a verdade? Paulo ele vai dizer que os falsos mestres devem ser combatidos mais uma vez. Você percebeu que aqui ele não tem essa história de que, não, o que importa é o amor, amai-vos uns aos outros, para de ficar brigando na internet. Paulo não tinha internet, Mas para de ficar arrumando briga. Paulo ele diz que nós devemos combater essas pessoas. E ele faz isso de que maneira? Ele anuncia a superioridade da obra de Deus. Ele fala sobre a justificação pela fé. E ele vai dar o seu próprio testemunho. Paulo já tinha combatido os judaizantes e agora ele vai combater aqueles que usam a graça de Deus, a graça do Senhor, para dar vazão aos seus pecados. Eu quero passar alguns princípios aqui. Põe o primeiro ali, por favor, meu irmão. O primeiro princípio é o seguinte: devemos imitar aqueles que imitam a Cristo. Versículo 17.
Irmãos, sede meus imitadores e prestai atenção nos que andam conforme o exemplo que tendes em nós. Sede meus imitadores. Eu, pelo menos durante muito tempo, eu pertencia a uma igreja onde o pastor chamava os outros de meu discípulo. Por exemplo, o Henrique, que é meu discípulo, porque ele fica com a camiseta da mesma cor que eu, ou seja, ele gosta de vinho. E não tem nada a ver com essas coisas, né? Porque torce para o meu time, gosta do mesmo tipo de comida. O Edivaldo é meu discípulo porque gosta de churrasco. Aleluia. Não tem a ver com essas coisas. Paulo diz, me imitem, não os meus trejeitos, não a maneira que eu falo, não como eu me visto, não como eu penteio o meu cabelo, mas imitem aquilo que eu imito de Cristo, e não apenas a mim. Vejam o que eu imito de Cristo e vejam o que as outras pessoas imitam de Cristo, e então essas pessoas nós devemos copiar. É por isso que ele enfatiza, né? Irmãos, sede meus imitadores e prestai atenção nos que andam conforme o exemplo que tendes em nós. Eu imito a Cristo. E aqueles que imitam o Cristo que há em mim, estes também devem ser imitados. E Paulo vai dizer isso aqui também aos Coríntios. Ele diz, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, 1 Coríntios capítulo 11. E é óbvio, Paulo tinha certeza que ele não era perfeito. Então ele está dizendo de forma bem clara, olha, vocês não podem imitar aquilo que é mal, mas aquilo que vocês veem de Cristo na minha vida. Só que eu e você, por vezes, por conta de arrogância, orgulho, tinha um comercial bem antigo, que só os antigão vão lembrar. Lembra que tinha um comercial do Guaraná Antártica, quando alguém parece que imitava o outro, aparecia o cara, seja original. Ou seja, né? Para de ficar imitando os outros, você precisa ser você mesmo. E às vezes eu e você, por conta de arrogância, por conta de orgulho, por conta de não querer se parecer com o outro, nós queremos ser tão originais que não imitamos o Cristo que há no outro. E Paulo diz o contrário, devemos imitar. Ele deu exemplo aqui anteriormente sobre Epafrodito, um grande servo de Deus, um exemplo. E ele fala sobre Timóteo. Agora, olha para você ver como é a cristandade hoje. Uma cantora muito famosa, inclusive a gente canta músicas dela aqui. Ela disse certa vez o seguinte, olha, eu só sigo a Cristo, eu não sigo os pastores. Nesse sentido, mostrando uma certa originalidade, né? Mas convenhamos, irmãos, se o seu pastor não é um exemplo de cristão, você não deve nem fazer parte desta igreja. Como assim? Você vai a uma igreja onde o pastor é picareta, onde o pastor é imoral, onde o pastor deve para Deus e o mundo, onde o pastor não administra bem nem as suas contas, quem dirá as contas da igreja. Se ele não consegue ser exemplo, no mínimo, na questão de caráter, de ser verdadeiro, de ter compromisso com aquilo que ele promete. Ora, então ele não é um exemplo de cristão, você não deve nem estar aí. Teve uma vez que fui visitar uma família aqui da nossa igreja, eles estavam vindo para a nossa igreja, e eu falei, olha, posso fazer uma visita para vocês? Tal dia, 17 horas eu vou à sua casa. Eu acho que eram uns 4 dias depois, alguma coisa assim. Daí, no mesmo dia, na hora do almoço, a irmã ligou para mim e disse assim, pastor, o senhor vem mesmo? Eu falei, irmã, óbvio, eu não dei para essa palavra que eu ia. Certeza, pastor? Eu falei, mano, eu que estou ficando chateado agora. Se eu falei, não é o seu sim, sim, seu não, não. Eu falei, eu vou. E de fato, 5 horas eu estava lá. Então depois eu fui conversando, aí que eu percebi, porque o outro pastor, ele marcava com a gente, daí do nada ele não vinha. Depois, esqueci, tive outro compromisso, estava com isso, com aquilo. Não estou dizendo que imprevistos não aconteçam. Né? Acontece. Mas você pode sim se precaver, avisar, né? Hoje em dia, gente, WhatsApp, telefone, não deu para ir, avisa. Mas o mínimo que nós precisamos é ser um exemplo para a congregação. Como eu disse, o pastor não é perfeito de forma alguma. Mas ele tem que, por essência, ser a referência da igreja. Como eu disse, é impossível você frequentar uma igreja onde o pastor é caloteiro, o pastor tem nome sujo, Serasa, SPC. Terrível, não pode, pastor mentiroso, mau caráter. E não só essas questões básicas, alguns princípios elementares que a Escritura vai dizer também, algumas qualificações que são imprescindíveis ao pastor. Paulo, em 1 Timóteo, em Tito também, ele vai, por exemplo, ali falar uma lista de alguns atributos que o pastor deve ter. Ele vai dizer, por exemplo, olha, deve ser hospitaleiro,
no sentido de receber bem as pessoas. O pastor, ele tem que receber bem as pessoas na sua casa, porque como que ele vai receber as pessoas bem na igreja se ele não recebe bem nem na sua casa? Ele deve ser hospitaleiro, não deve ser dado ao vinho, né? Não pode, cachaceiro não pode. Não fala disso não, deixa. Ele deve manejar bem a palavra de Deus. Manejar bem a palavra de Deus. E Paulo, tanto a Timóteo como a Tito, ele diz assim, e marido de uma só mulher. Aqui eu sei que talvez há um sentido dúbio, talvez, de interpretação. Para mim, eu não vejo problema nenhum. Porque, qual é essa interpretação que alguns dão? Olha, que o pastor, que o bispo, ele deve ser irrepreensível marido de uma só mulher. Eu já vi alguns comentaristas dizendo assim, olha, pastor, ali ele está falando em relação à poligamia. Não pode pastor ter duas mulheres. Gente, quem tem uma aqui sabe a dor de cabeça que dá, né? Duas, então? É loucura. Mas não é nesse sentido que Paulo está falando, que a Escritura está falando, né, de não ser poligâmico. Mas provavelmente o sentido, é o que a maioria interpreta, é que ele tem apenas um casamento. Um casamento só. Não interessa se antes de crente, depois de crente. É claro, nós recebemos pessoas de segundo casamento. Pessoas de segundo casamento são membros da nossa igreja. Não há problema, nós só não fazemos a cerimônia de segundo casamento. Isso não fazemos. Fazemos apenas uma oração, abençoamos, coisa assim, né? Casamento da igreja não fazemos. Mas não há problema as pessoas serem assim. O pastor não pode. O pastor não. A Escritura diz que deve ser marido de uma só mulher, porque convenhamos. Imagine. O casamento, a família do pastor é o exemplo da igreja. Daí eu estou aqui. Vem casar aqui o Cauã e a corte dele aqui. Olha, promete ser fiel até o final da vida e amar apenas a sua esposa e ninguém mais. Ele disse, pai, o senhor está na terceira, largou a mãe lá atrás. Não tem lógica. Promete ser fiel até que a morte o separe, mas ele mesmo não foi. Então é óbvio, né, para o pastor há um peso muito maior. E essa historinha de que, olha, faça o que eu digo, mas não faça o que eu falo. Não, aqui não cola. O pastor, por mais que ele seja imperfeito, ele precisa dar o mínimo de exemplo possível, né? E Paulo, ele diz isso, e em contrapartida, o que ele faz? Ele vai dizer, olha, se alguns bons homens devem ser exemplo, assim como Epafrodito, assim como Tito, assim como Timóteo, assim como eu, ele vai dizer assim, existem alguns que não devem ser imitados de forma nenhuma. E então ele começa a expor aqueles que são libertinos, aqueles que estão infiltrados dentro da igreja. E o que era, né? Um líder libertino, um cristão libertino, era aquele que achava que é possível sim, você servir a Deus, você ser um cristão, mas você continuar com práticas da sua vida antiga sem mudar absolutamente nada. Não há problema você servir a Deus e ter aí as suas aventuras sexuais, não tem problema em relação a isso. Você ter os seus vícios, não há problema em relação a isso. E repare, este ensino é um tanto sedutor. Por que é um tanto sedutor? Você consegue conciliar, né, a bênção de Deus, que é o que todo mundo quer. Todos, sem exceção. Você concilia a bênção de Deus com os prazeres desse mundo. É tudo que as pessoas querem. Porque por vezes, para servir a Deus, meu irmão, teremos que deixar muitas coisas. Por vezes, para servir a Deus, teremos que abandonar muitas coisas, inclusive pessoas, amigos, seja lá quem for. Veja, volta aqui, né? Repare, isso não é verdade. Às vezes as pessoas vêm à igreja e com problemas, com dificuldades, que todos nós temos que mudar, até depois de tempos de igreja. Mas uma vez veio uma moça conversar comigo, e ela dizia assim, pastor, não quero mais o meu marido, não dá mais. Eu disse a ela assim, ele te traiu? Não, nunca. Ele oferece risco de morte? Não, pastor, é um excelente marido. Eu disse a ela, qual o motivo então de você querer se separar dele? Pastor, acho que não dá mais. Acabou o amor, né? Aquele sentimento, acabou. E eu estou vendo que eu não estou sendo feliz ao lado dele. Obrigado, filho. Não estou sendo feliz ao lado dele. E eu lembro que ela estava com a sua criancinha, né? Acho que de 3, 4 anos, assim, deitada no sofá, dormindo. E ela disse, pastor, eu não sou feliz. E a minha felicidade fica onde? Eu apontei o filhinho dela e disse, e a felicidade dessa criança aqui, onde fica? Você está sendo extremamente egoísta, sem motivo,
Simplesmente porque o amor acabou. Eu expliquei para ela, eu explico sempre para os irmãos aqui. Olha, o que acabou talvez é aquele sentimento louco, hollywoodiano, de paixão, de querer ficar o tempo todo junto. Isso aí acaba. Mas agora o que permanece é o amor. Agora, o pastor libertino, diante de uma indagação dessa, eu não sou mais feliz, eu não o amo mais. Como que ele responde? O que importa é ser feliz. Deus não quer um casamento infeliz para você. Deus não quer que você viva com esse peso. Deus tem o melhor para você e Deus não nos chamou para sermos infelizes. É tudo que uma pessoa dessa queria ouvir, tudo. Aí você pensa, pastor, mas Deus nos chamou para Deus não nos chamou para ser felizes? Em primeiro lugar, não. A felicidade é uma consequência da fidelidade. Em primeiro lugar, eu e você devemos ser fiéis a Deus. E se por consequência da nossa fidelidade nós formos felizes, bem. Mas por vezes a nossa fidelidade, sabe o que vai acontecer com a gente? Vai nos levar ao desprezo, à rejeição. Muitos cristãos foram levados à morte por conta de sua fidelidade ao nosso Deus. Portanto, cuidado com esses libertinos, cuidado com esses pastores da hipergraça. E Paulo aqui enfatiza, no versículo 18. Porque há muitos sobre os quais vos falei diversas vezes, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O fim deles é a perdição e o Deus deles é o estômago. Como assim o Deus deles é o estômago? O estômago fala de prazer, aquilo que nós comemos. São pessoas que estão preocupadas apenas com o seu prazer. E o que nós mais vemos hoje. O que mais vemos hoje é isso daí. Pessoas preocupadas apenas com aquilo que as fazem feliz. Hoje há muitos que criam um Deus que aprova todo tipo de indecência, porque ele é feliz com aquele Deus que ele fez, e não com o Deus da Escritura. Eles dizem, olha, o meu Deus não é um Deus de ira. Olha, eu sou tão criticado por cristãos. Quando eu escrevo sobre a ira de Deus, que você não tem noção. Esse dia eu escrevi um artigo, eu não lembro mais ou menos qual era o título exato dele, mas era alguma coisa nesse sentido, Porque sabe aquela frasezinha lá, mal formada, de que, olha, Deus odeia o pecado, mas ama o pecador? Não é bem por aí, não. Deus ama o pecador arrependido, e o meu artigo era nesse sentido, Deus odeia o pecado e mata o pecador que não se arrepende. A pessoa só leu o título e já quase me matou. Onde já se viu dizer isso? Eu comecei a dar vários exemplos de como o povo de Israel sofreu por conta de seus pecados. Eu dei o exemplo da Babilônia, olha, Jeremias passou anos dizendo, arrependam-se, e aquele povo não se arrependeu, e o que aconteceu? O Senhor levanta a Babilônia, levanta Nabucodonosor e o chama de meu servo. E aquele homem vai e trucida o próprio povo do Senhor. Então essa historinha não é bem por aí não. Aí quando nós apresentamos esse Deus, o Deus da Bíblia, sabe o que eles fazem? Eles rejeitam, eles não querem nem saber. Tem uma frase muito interessante, o autor dela é desconhecido, se eu descobrir, eu prometo que eu trago. Mas não é minha, Diz assim, você pode ter sido batizado na igreja, ter sido criado na igreja, servido na igreja, ter casado na igreja, morrido na igreja, pode ter sido velado na igreja, e ainda assim acordar no inferno, caso tenha passado a vida só na igreja, mas não em Cristo. É o que acontece com muitos. Eles fazem parte do convívio. Eles cantam as músicas. Eles falam o evangeliquez. A linguagem é parecida. Mas eles não estão em Cristo. Então é isso que Paulo vai dizer. Paulo vai combater esses judaizantes, dizendo assim, olha, não pensem, meus queridos, não pensem que o simples fato de vocês estarem num lugar de culto, que isso é o suficiente. Não pensem que o simples fato de vocês serem, membros, dizimistas, cantarem, pregarem, não pensam que isso é o suficiente, porque a nossa vida, a nossa servidão a Deus é demonstrada através de frutos. Então você leia Gálatas 5:22, que vai deixar bem claro, um dos frutos do Espírito é paz, alegria, longanimidade, pessoa de longo ânimo. Ali Paulo começa a descrever várias coisas. Jesus vai dizer em Mateus 25 que a árvore se conhece pelos frutos. Daí os seus frutos, eles são apenas apresentados quando você está neste lugar de culto. Mas fora, as pessoas nem sabem que você é crente. Convenhamos, é uma vergonha danada, Você está um dia no seu almoço lá na fábrica, no seu serviço, e você diz, eu sou cristão. As pessoas, olha para você, toma aquele susto. Você? Não, o fulano lá até parece, mas você, se você não fala, eu nunca ia saber.
Parecia o crente 007, né, o James Bond, está lá infiltrado. Não se esqueça que um dia todos nós compareceremos perante o tribunal de Cristo para receber, segundo o bem ou mal que tivemos feito por meio do nosso corpo. E segundo, e último para encerrar, é o seguinte: a nossa verdadeira pátria é o céu. Olha o versículo 20, acompanha comigo, por favor, 20 e 21. Mas a nossa pátria está no céu, de onde também aguardamos um Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o corpo da nossa humilhação para ser semelhante ao corpo da sua glória pelo seu poder eficaz de sujeitar a si todas as coisas. A nossa pátria está no céu. Meu irmão, quando você entende isso aqui de verdade, fica tão mais fácil de você passar por lutas aqui nesse mundo. Quando você entende que nós estamos aqui de passagem e que o nosso corpo, como diz a Escritura, ele se corrompe ali no sentido mesmo de apodrecer. Pode ver, a própria idade. Se você chegar aos 40 sem nenhuma dor, meu querido, você já morreu e nem sabe. Você não tem dor nas costas? Lugar nenhum, com 40. Você não é Transformers, então, você não é nem gente. O nosso corpo é desse jeito. Ele se deteriora. E eu acho, né, tão lindo e tão mentiroso as pessoas dizendo assim: é a terceira idade, é a melhor idade. É nada. É a pior. É a pior. Gente, como que pode? Velho vive com dor. Os seus reflexos mudam totalmente. O seu corpo está regredindo naturalmente. Isso eu estou falando sem enfermidade. Se há alguma enfermidade, pior ainda. É por isso que Paulo vai dizer aqui, né? Ele transformará o corpo da nossa humilhação para ser semelhante ao corpo de sua glória. O corpo da nossa humilhação para mostrar que o pecado, ele agiu nas nossas vidas dessa maneira, a ponto de nos deteriorar como ser humano. Não apenas moralmente, mas fisicamente também. Nós estamos passando por um problema sério na família da minha esposa, com a minha sogra. Ela, acho que há 3 semanas, alguma coisa assim, né? Ela teve um AVC e metade do corpo dela parou de funcionar. E ela, sim, foi super ativa. 4h30 da manhã, estava de pé, 10h30 da manhã com o almoço pronto, fazia tudo, né? E pá, na cama. Fomos lá visitá-la hoje. Tínhamos visto há uma semana atrás e chegamos hoje, já não lembro de mais ninguém. Consegue nem falar, solta só uma ou outra palavra. E minha esposa de 8 meses, grávida, vendo aquilo lá, você imagina, né? Muito triste. Se eu e você não entendemos isso aqui que Paulo diz no versículo 20, mas a nossa pátria está no céu, de onde também aguardamos o Salvador. Se nós não entendemos que a nossa pátria está no céu, diante de situações como essa, a possibilidade de abandonarmos a fé é grande. Se você não entende que mesmo sendo filhos e filhas de Deus, que o nosso reino não é desse mundo, meu irmão, fica muito difícil. Por que você acha que pessoas sem Deus, diante da enfermidade, da aflição, da angústia, elas dão cabo da sua própria vida? Ora, justamente por conta disso. Então, você precisa ouvir pregações quartas, domingos, pequeno grupo. Você precisa ouvir na sua casa, você precisa ler a Escritura, você precisa estudar a Escritura, para que isso possa fazer de você um cristão e uma cristã maduros. Possa te preparar para o dia da dificuldade, porque ela pode vir sobre a vida de qualquer um. Que Deus possa nos dar a graça de morrermos como Davi, próspero em ditosa velhice. Mas eu não posso garantir isso aqui para ninguém. Para ninguém. Por exemplo, minha sogra. A grande serva do Senhor, a vida inteira crente, muito antes da minha vida. Está numa situação difícil. E então, se nós não temos a certeza de uma pátria celestial, o que fazemos diante de situações assim? Nos desesperamos. Os irmãos que estão aqui há mais tempo sabem também, né? Há 1 ano e pouco, mais ou menos, eu perdi minha mãe. E foi a mesma coisa por conta do Covid. Eu lembro até hoje, a pior cena que eu já vi na minha vida.
O dia que o enfermeiro foi, abriu uma geladeira, puxou ela, abriu o zíper, desenrolou e mostrou para mim. Quase caí para trás. A única coisa que me veio à mente depois de uma cena dessa, sabe qual era? Um dia, o nosso corpo corrompido. A Escritura diz que aquilo que é corruptível, o Senhor vai revestir de incorruptibilidade. Porque esse é o nosso fim. Esse é o nosso fim, apodrecermos. Por isso a importância da nossa esperança estar na nossa pátria celestial. Em Colossenses, capítulo 3, Paulo diz assim: já que fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas de cima, onde Cristo está assentado à direita de Deus, pensai nas coisas de cima e não nas que são da terra. Jesus Cristo, ele vai dizer para mim e para você que nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. E como eu já disse inúmeras vezes, isso aqui não é um atestado de se viver na pobreza. Para você ser um franciscano, vou doar tudo e viver só quando necessário. Não, não é isso. Não há problema termos as coisas aqui na terra. Devemos orar, batalhar para vivermos da melhor maneira possível, sem esquecer, jamais, de que se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Se toda a nossa esperança está apenas aqui, meu irmão, acabou. O dia em que as coisas derem errado, saírem ali do nosso controle, acaba as nossas esperanças. E Paulo vem combater justamente esses homens. Paulo diz, olha, esses homens, o Deus deles é o ventre. Eles pregam apenas bênçãos e prosperidade aqui na terra. Eles estão apenas preocupados em você ser próspero, rico aqui. Eles não pregam sobre salvação. E você pensa que é brincadeira? Mais uma vez eu vi um testemunho. Eu só acredito que foi Augusto Nicodemos que disse, né? Mas já que foi brincadeira dele, não sei também. Mas ele falou, eu acredito que é verdade, né? Se ele estava brincando, já não sei. Ele disse que estava lá na igreja da prosperidade, né? Hoje em dia não pode falar nome, né? Tempo de Salomão. Daí, estava lá na igreja, e então o pessoal vinha dar testemunho, né? Passava aqui, aquele esqueminha que tem, né? O que você fez? Fica falando, né? Daí, perguntou para o cara, como você chegou aqui? Olha, eu cheguei aqui quebrado, morando de favor. Tinha nada. E hoje, como está a sua vida? Tem 3 carros, 2 empresas, 40 funcionários. O pessoal, aleluia. Chegava o outro, eu cheguei aqui, morador de rua. Hoje tem carro, casa própria, tem tudo. E o pessoal feliz. Então chegou uma senhorinha e diz assim, né? E você, qual o seu testemunho? Ela disse assim, Jesus Cristo me limpou dos meus pecados, salvou a minha alma da perdição. Jesus Cristo teve misericórdia da minha vida. E o pastor disse assim, não, tá bom, mas conta a bênção. Qual bênção você tem para contar para os irmãos agora? Se é verdade ou não, mas para muitos, bênção é isso. É apenas aquilo que nós conseguimos conquistar aqui, são esses homens que Paulo vem combater. O ímpio, que não tem esperança da vida eterna, meu irmão, ele investe tudo aqui. E aliás, Paulo também diz, né? Olha, porque se não há Deus, não há ressurreição, então comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Portanto, queridos, é importante demais eu e você vivermos naquela expectativa ao qual Lutero disse. Lutero disse assim, devemos viver como se Jesus tivesse morrido, tivesse vindo ontem, morrido hoje e fosse voltar amanhã. Essa deve ser a minha, a sua expectativa. Sempre estar ansioso pela volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque volta para Cristo significa isso, né? A morte para o cristão, ela não é um fim em si mesmo. A morte para o cristão é apenas o regresso à casa do Pai, diferentemente do ímpio. Imagina o seguinte, eu já vi muitos casos assim, né? Por exemplo, tá lá, o pai está aqui, no Brasil está difícil as coisas, e ele vai para os Estados Unidos, e ele vai para lá, vai trabalhar, vai procurar dar uma vida melhor, ganhar um bom salário, para que então, quando ele estiver bem fixado ali, com um bom alicerce, ele venha e pegue a esposa, filho, pegue a família e leve também. Eu já vi inúmeros casos de pessoas que fizeram assim, né? O marido foi para trabalhar, para dar uma condição de vida melhor, e nisso a família fica de que forma? Fica na expectativa. Quando será que o pai vai voltar? Quando será que ele vai nos tirar dessa vida difícil? Por que você acha que muitos venezuelanos estão vindo para o Brasil? É por conta disso. Querem dar uma vida melhor. A família que fica num lugar desse, uma vez eu estava num congresso aqui em Campinas,
E uma das pessoas que palestraram junto comigo foi a Zoe Martinez, da Jovem Pan, e ela contando ali como que é a vida em Cuba, né? Que o pessoal diz que Cuba é o paraíso. E ela dizendo, olha, vocês veem na televisão lá, né, os hospitais de Cuba, tudo chique, né? Não, lá existem 2 hospitais de Cuba. Existem os hospitais de Cuba que é para as pessoas normais, né, que é para o povão, e existe esse outro aí que passa na televisão. Não é desse jeito, não, é totalmente diferente. E ela dizendo, né, como foi, acho que o pai dela, quando veio para cá, procurar dar uma vida melhor, para voltar para Cuba e voltar para Cuba, pegá-los e trazer para o Brasil, né? E ela falando sobre a expectativa de uma vida melhor fora da ilha de Fidel. Se pessoas, se crianças, se famílias ficam ansiosas porque o pai foi trabalhar para dar mais dignidade e disse que voltaria para buscar a sua família, quanto mais nós. Eu e você podemos ter certeza que aquilo que Jesus Cristo diz em João 14, não se perturbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e se eu for e vos preparar-vos lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Pais às vezes saem para dar uma vida melhor para os seus filhos e às vezes não conseguem voltar para buscar a família. O nosso Senhor não mente. Ele nós podemos ter a certeza, se nenhuma de suas promessas falhou até agora, essa de que Ele está preparando moradas melhores e que Ele voltará para nos buscar também não vai falhar. Amém, meus irmãos?